para vocês ainda das aulas de genética tradicional que a gente sempre tem 2 genes para cada característica. Agora, por quê? Porque os nossos cromossomos, eles se encontram aos pares. Então, a maioria das células apresentam cromossomos, chamados de cromossomos homólogos, organizados aos pares. E como eles têm cromossomos homólogos organizados em pares, o resultado é que os genes estão organizados em pares também. O resultado aqui, da próxima vez que alguém disser para vocês que fulano, sei lá, ele é azão, o que eu quero que você interprete? Fulano tem uma célula, essa célula tem um núcleo, que é onde está o DNA. No núcleo eu tenho um par de cromossomos. Num dos cromossomos tem um gene azão, no outro cromossomo tem um gene azão. Como meus genes, meus cromossomos homólogos sempre estão em duplas, os genes sempre estão em duplas. Então sempre você tem 2 genes de cada. Repito, se alguém disser para você, fulano é azão, fulano tem a célula tem um núcleo, o núcleo tem um par de cromossomos, como são 2 cromossomos, são 2 genes, né? Um cromossomo tem um gene, o outro cromossomo tem um gene. Como os cromossomos estão em duplas, os genes estão em duplas. Sendo que nós temos algumas possibilidades aqui para poder analisar, né? Te lembra lá para vocês que se o amiguinho ele for azão, ele tem 2 genes para amarelo, por exemplo, a gente vai dizer que ele é homozigoto dominante. Pode ser que o cara seja AV, ele tem um gene para amarelo e um gene para verde. Ele é chamado em genética de heterozigoto. E pode ser que o cara seja VV, tenha 2 genes para verde, homozigoto para verde, homozigoto recessivo aqui nesse caso, né? Quando a gente começa a aprender genética, normalmente o professor de genética dá a entender que o gene dominante inibe o gene recessivo. Quem aprendeu desse jeito, que o gene dominante inibe o gene recessivo, eita, infelizmente, vai ter que desaprender. Eu digo isso, moçada, porque na verdade o gene dominante não inibe porcaria nenhuma. É que o gene recessivo, ele é defeituoso mesmo. No caso, né, moçada, se você tem 2 cópias do gene A, esse aqui produz amarelo, esse aqui produz amarelo. Amarelo mais amarelo dá amarelo, e você vai ter uma ervilha amarela. Sendo que, quando você é AV, o gene A produz amarelo, e o gene V é o gene recessivo, né? O gene recessivo, a enzima dele é defeituosa, não faz reação química, não produz nada. E o resultado, amarelo mais nada, vai dar amarelo. Então, notem que não é que o gene dominante inibe o recessivo. Não é que o gene para amarelo produz amarelo, o gene para verde produz verde, e o amarelo não deixa o verde ser produzido. Gente, não é isso. É que, na verdade, o gene recessivo, ele é defeituoso. E o amigo heterozigoto, amarelo mais nada, vai dar amarelo. Se você tem lá 2 genes para V, se você é uma ervilha, né? E tem lá 2 genes para V, esse aqui não produz nada, esse aqui não produz porra nenhuma. Nada mais porra nenhuma dá transparente. Aliás, transparente não, né? No caso das ervilhas, devido à clorofila, vai acabar ficando verde, devido à clorofila, aqui nesse caso. Alguém vai lá e está pensando sobre isso, e aí começa a filosofar. Ô Landim, quando o cara é homozigoto dominante, ele fabrica amarelo 1 vez, 2 vezes, e é amarelo. Quando o cara é heterozigoto, ele só fabrica amarelo 1 vez e é amarelo. Não era. Para o cara que é homozigoto dominante, que fabrica amarelo 2 vezes, ser mais amarelo do que o cara heterozigoto, que só fabrica amarelo 1 vez? Na minha cabeça, esse cara fabrica amarelo 2 vezes, era para ele ser amarelo escuro. Esse aqui fabrica amarelo só 1 vez, era para ser amarelo claro. Mas não é. Ambos são igualmente amarelos. Como é que eu posso explicar isso? Primeiro, deixa eu organizar um pouco melhor a minha dúvida. O indivíduo homozigoto dominante, ele tem 2 genes para amarelo. Enquanto, moçada, que o indivíduo heterozigoto, ele só tem 1. Então, o homozigoto dominante, ele produz o dobro que o heterozigoto produz.
Na verdade, moçada, não é o dobro de amarelo, porque na verdade o gene não fabrica o amarelo diretamente. O gene fabrica a enzima que faz a reação química para produzir o pigmento amarelo. E aí eu vou lembrar um pouquinho sobre propriedade das enzimas. Imagine que cada gene A fabrica a quantidade X de enzima para amarelo. Cada gene A fabrica a quantidade X de enzima para amarelo. X mais X. Quem é o homozigoto dominante? Fabrica a quantidade 2x de enzima para amarelo. E claro, a ervilha será amarela. Se a ervilha, moçada, ela é heterozigota, o gene para amarelo fabrica a quantidade X de enzima para amarelo, o gene para verde não produz nada, né? X mais nada dá X. Sendo pessoas que você vai ser igualmente amarelo nesse caso. Nessa situação, como é que o cara fabrica X e o outro fabrica 2x e eles são igualmente amarelos? O homozigoto dominante produz o dobro de enzimas para amarelo que o indivíduo heterozigoto. Mas eles são igualmente amarelos. Inclusive, viu, gente? Eu não tenho como olhar para a ervilha e só pela cara dela dizer se ela é homozigota dominante ou heterozigota. Apesar de essa aqui fabricar 2x e essa aqui só fabricar x, elas são igualmente amarelas. Então, o homozigoto dominante fabrica o dobro de enzimas para amarelo, que é o heterozigoto, mas são igualmente amarelos. Como é que a gente explica essa situação? Explicação: enzimas agem em pequenas concentrações. Lembre que enzimas são catalisadores e um pouquinho de enzima já dá conta do recado. O resultado: como enzimas elas agem em pequeníssimas concentrações, provavelmente, e isso varia de enzima para enzima, uma quantidade, sei lá, x sobre 10 enzima já produz o máximo de amarelo que se pode produzir. Ora, moçada, se você com x sobre 10 fabrica o máximo, x é máximo, 2x é máximo. Com x sobre 10 eu já produzo o máximo de amarelo. Então, x sobre 10 já é máximo? X é máximo, 2x é máximo também. Espera aí, que eu vou tentar organizar para vocês na forma de um gráfico. Esse gráfico, moçada, que a gente coloca aqui, diz respeito lá à produção de pigmento amarelo em função da quantidade de enzimas que o carinha ele vai apresentar, né? Então, produção de pigmento amarelo em função da quantidade de enzimas que o amigo apresenta. Ora, quanto mais enzima ele tiver, mais amarelo ele produz, né? Então, se o cara vai lá e tem uma quantidade x sobre 100 de enzima, ele não produz amarelo. Se o cara vai lá e tem x sobre 50, ele fabrica um pouquinho mais de amarelo. Se o cara vai lá e tem lá, sei lá, x sobre 20, ele vai lá e fabrica um pouquinho mais de amarelo. Se o cara fabrica x sobre 10, ele já produz um pouquinho mais de amarelo. Entretanto, não sei se alguém lembra que enzimas, elas saturam. O que quer dizer que quanto mais enzima eu vou colocando, mais amarelo eu vou produzindo. Com x sobre 10, satura, e com isso você fabrica o máximo de amarelo que alguém pode produzir. O resultado nesse caso é que a partir de então o gráfico fica constante. Se a partir de então o gráfico fica constante, isso quer dizer que x fabrica amarelo e 2x fabrica amarelo igualmente. Se x sobre 10 já satura, já fabrica o máximo de amarelo, x e 2x igualmente saturados, eles vão, nesse caso, produzir a mesma quantidade de amarelo, ou seja, o máximo que se pode produzir. Afinal de contas, a reação já tinha saturado. Então isso explica, gente, dominância e recessividade. Isso explica porque que às vezes o cara tem 2x, o outro cara só tem x, mas o efeito ele é o mesmo. Apesar disso, moçada, apesar de o efeito ser o mesmo nesse caso, a quantidade de enzimas é diferente. Enzimas agem em concentrações pequenininhas.
X sobre 10 já produz o máximo de amarelo. Landim é sempre assim. Para todos os casos? Não. Não é sempre assim para todos os casos. Existem casos onde nós vamos trabalhar de maneira um pouquinho diferente. Casos, moçada, onde a gente tem que a genética tradicional, ela não vai funcionar. Tem um caso, por exemplo, chamado de ausência de dominância. Também conhecido com o nome de dominância incompleta. Onde, gente, na ausência de dominância, na dominância incompleta, a quantidade de enzimas interfere na característica. A quantidade de enzimas produzidas interfere na característica gerada. Ou seja, quanto mais enzimas o cara produz, mais intenso ele vai ter uma característica. Nesse caso, o amiguinho heterozigoto, ele vai ter características intermediárias, o meio do caminho entre os homozigotos. Poxa, Landim, não deu para entender nada nesse caso. Claro que a gente tenta explicar. Existe uma florzinha chamada Mirabilis, Maravilha, Bonina, tem muitos nomes para ela. E na florzinha Mirabilis, a brincadeira é assim, tá? Você tem um gene Vzão dominante que fabrica uma quantidade X de enzima para vermelho. E você tem um gene B que, como gene recessivo defeituoso, não produz porcaria nenhuma. E aí nós vamos ter algumas possibilidades para poder analisar. Se, moçada, a florzinha, lembrando que você sempre tem 2 genes para cada, né? Se a florzinha ela for VV, V produz X enzima. Se você tem lá 2 Vs, você fabrica 2X enzima para vermelho, e nesse caso você vai ser vermelho. Mas quando ela é VB, V produz enzima para vermelho, mas B não produz nada. X mais nada dá X. Então aqui produz uma vez, 2 vezes enzima para vermelho. Aqui só produz uma. Então você vai produzir uma quantidade X de enzima para vermelho. Ora, no caso das ervilhas do Mendel, X e 2X dá no mesmo, né? X e 2X produzem a mesma quantidade amarela, que é o máximo. Por quê? Porque a enzima satura com X sobre 10. Mas no caso da florzinha Mirabilis, X e 2X tem efeito diferente. Então, quando você fabrica 2 vezes enzima para vermelho, você é vermelho. Uma única vez, você não vai ser tão vermelho. Você vai ser vermelho claro. Você vai ser rosa. Ah, detalhe. Se a flor ela é BB, ela não fabrica nada de enzima para vermelho. Sem enzima para vermelho, ela vai acabar ficando branca. A propósito, né, gente? Nesse caso, olha como o amigo heterozigoto, ele está no meio do caminho entre os homozigotos. Um homozigoto é vermelho, o outro homozigoto é branco. Pegue vermelho com branco, passe no liquidificador, que vai dar cor de rosa. Quando a gente trabalha com ausência de dominância, a quantidade de enzimas interfere na característica. Quando você fabrica 2 vezes, você é vermelho, uma vez você é menos vermelho, você é rosa. Nenhuma vez, branco. Então dá a ideia de gradação, branco, rosa, vermelho. Dá a ideia de mistura, vermelho mais branco misturado da cor de rosa. Outra possibilidade é os 2 genes que a gente está analisando funcionarem. Daí, nessa situação, nós teremos um caso chamado de codominância. Ora, no caso, gente, lá de codominância, na codominância, o que vai acontecer é que ambos os genes produzem enzimas funcionais. Ou seja, não tem gene defeituoso. Os 2 trabalham, mas eles trabalham de maneira diferente. No que os 2 genes fabricam enzimas funcionais, o resultado é que o heterozigoto tem características dos 2 homozigotos ao mesmo tempo. Uma do lado da outra, sem se misturar. Né? Como assim uma do lado da outra? Sem se misturar. Beleza, exemplo tradicionalíssimo para isso. Sistema ABO de grupos sanguíneos. O gene IA produz uma substância chamada substância A. O gene IB
produz uma substância chamada substância B e o genezinho defeituoso não produz porcaria nenhuma. Tudo isso surge por mutações, tá? Então você tem uma mutação onde um dos genes vai lá e origina o outro, que ainda funciona, mas funciona produzindo uma coisa diferente, né? Produzir A, passa a produzir B. Uma outra mutação acontece, e aí você vai ter um efeito completo, passa a produzir porcaria nenhuma nesse caso. Daí, as possibilidades para poder analisar, né? Nesse caso, moçada, quando a gente vai lá e pega o carinha, se ele é IA, IA ou IA, Izinho, A com A ou A com nada, o sangue dele é A. E B, e B, Izinho, B com B ou B com nada, dá B. Se ele é Izinho, Izinho, nada com nada, dá nada, e o sangue será zero. Lembrando que originalmente o nome do sangue não é O, né? O nome do sangue é zero, zero porque não tem nem A nem B, mas em inglês nunca ninguém chama zero de zero, né? Eles chamam de O, e aportuguesamos como O, e pode chamar de O, que hoje em dia o nome do sangue em português é O. Lembrando que o significado dele original é zero. E se você é IA e B, IA produz A e B produz B, e você vai ter AB simultaneamente, seu sangue será AB nesse caso. Ou seja, o amigo que ele é heterozigoto, ele tem A e B simultaneamente. Eu sei que às vezes é difícil você saber se é ausência ou se é codominância. Daí uma dica para vocês. Pega, por exemplo, né? Cidadão preto cruzou com um cidadão branco. Por exemplo, lá, sei lá, uma vaca preta cruza com um touro branco. Gente, se o filhote nasceu cinza ou se ele nasceu malhado, são situações genéticas diferentes. Cinza é a mistura de preto com branco. Passei preto com branco no liquidificador, cinza. E toda vez que dá uma ideia de mistura, toda vez que dá uma ideia de características intermediárias, é ausência de dominância. É dominância incompleta. Entretanto, se eu cruzei o preto com branco e deu malhado, nesse caso, moçada, preto com branco deu malhado, preto e branco simultaneamente sem se misturar, é codominância. Será que deu para notar a diferença? Preto com branco passado no liquidificador da cinza, mistura, dominância incompleta. Preto do lado do branco sem se misturar, codominância nesse caso, como então a gente diferencia as duas situações.